Continuando, então, nós temos duas opções de estratégia, claro que de financiamento, de estratégia, de estrutura de capital, né? Duas opções. Eu fiz duas opções relativamente, não extremas, porque 60% de endividamento não é muito, hein? Hoje em dia, não é muito não. E qual seria a melhor opção? Bom, a resposta não é simples e depende. É uma questão de administração, nem muito nem pouco. Mas depende do que, professor? Isso aqui está aqui no nosso slide aqui, antes de a gente ler quais são as dicas, né? Vamos pensar aqui. Qual das duas estruturas tem o menor custo médio ponderado de capital? Provavelmente a estrutura da companhia arrojada, porque o capital de terceiros é mais barato. Então, o custo de capital reduz. Se a empresa tem um custo de capital menor, ela pode aceitar mais projetos de investimento e, portanto, ela tem uma maior perspectiva de crescimento. A empresa arrojada, custo de capital, maior perspectiva de crescimento. Qual é a empresa, qual é o tipo de estrutura que oferece uma condição mais arrojada? Bom, aí parece óbvio, né? Que a empresa que tem mais, mais arrojada não, mais alavancagem. É a empresa que tem mais dívida. E essa empresa que tem mais dívida e é mais alavancada, ela também oferece mais risco. Veja, pessoal, uma coisa que eu esqueci de comentar que é super importante aqui. Vou voltar um instantinho, olha só. Olhem aqui. Se o grau de alavancagem financeira aqui é 1,58, aqui, o que significa isso? Significa que os sócios ganham 1,58 vezes o retorno do ativo. Só que se esse retorno do ativo cair, o sócio cai também com uma velocidade mais elevada. Né? Ou seja, as variações de retorno da empresa são menores do que as variações de retorno dos sócios, que vão ser 1,58 vezes maior. E, portanto, quando a empresa opta por uma estrutura mais arrojada, com mais dívida, ela tem menos custo de capital, mas ela tem mais alavancagem e tem mais risco nesse sentido. E maior potencialidade, perspectiva de crescimento. E também maior perspectiva de quebrar. E aí vem aqui as dicas, olha. Então, pessoal, a melhor alternativa para uma empresa nova, ou seja, não sei quanto vou vender o ano que vem, instável, é outro tipo de negócio, instável, uma hora vende muito, outra hora vende muito pouco, uma hora vende muito, outra hora vende muito pouco, seja lá por causa da atividade operacional, por causa da localização, por causa do que for. Incerteza em relação à empresa, não sabe se vai vender o ano que vem o que vendeu hoje, por causa do tipo de negócio. Ou seja, com maior risco do negócio, das operações. Esta empresa esse tipo de empresa deveria adotar uma postura conservadora. Ou seja, baixo nível de endividamento aqui. Agora, uma empresa estabilizada, com baixo risco operacional, relativamente estável, com baixa incerteza. Eu dei exemplo, aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos uma concessionária que ganhou o sistema de transporte, um consórcio público. Esse sistema de transporte, quando ganhou a licitação, ele ganhou o direito de uso, o direito de exploração, 20 anos. Então, nesses 20 anos é quase certo que eles vão fazer dinheiro. Só que ninguém esperava que ia ter uma pandemia que ia afetar o negócio deles. Realmente, isso aí é aquele tipo de risco não diversificável. Lembra que a gente estudou risco e retorno?
ou seja, uma coisa muito fora do comum que afetou um negócio que tinha uma rentabilidade relativamente certa. Mas empresas que têm essa rentabilidade relativamente certa, essa venda, esse grau de incerteza menor, na área médica também tem uma certa, em geral, né, uma certa, em algumas atividades médicas, não todas, né, mas tem uma certa certeza de que o serviço vai acontecer, né? Cada vez a pessoa vai ficando mais velha, cada vez precisa mais de médico, né? Então o cara faz uma clientela e vai, né? Padaria, que eu já tinha dado, supermercado, algumas atividades essas são típicas. Esse tipo de atividade pode, não que deve, tem que custar outras coisas, pode adotar uma estrutura mais arrojada, tá? E o porquê? Para se beneficiar da questão do endividamento. Dos benefícios do endividamento: baixo custo de capital, potencialidade de crescimento, alavancagem financeira, né? Pode se beneficiar nesse contexto. E para terminar, tem mais uma coisa, que é isso aqui, ó. O maior benefício, entretanto, do empréstimo, do financiamento também, ou associado ao custo do capital terceiros, é uma proteção fiscal dada pelo governo em todo lugar, que permite que o pagamento de dívidas seja deduzido do cálculo do imposto de renda. Mas você já sabe isso desde o segundo termo, quando estudou contabilidade financeira. E aqui você repetiu com o professor. Está ali, ó, os juros é dedutível do imposto de renda, mas o custo do capital próprio, não. Quando a empresa paga juros, os juros é dedutível, ou seja, a empresa paga menos imposto de renda. Se a empresa ficar só com capital próprio, o dividendo não é despesa, você já sabe disso. Não é despesa, não é dedutível portanto, o pagamento do imposto de renda será maior. Então tem um benefício adicional, né? Dívida, o sócio. Outra coisa, quando tu tens um negócio, tu queres ampliar, tens um projeto de investimento, vai dar certo. Você conhece a sua clientela, sabe que se você expandir para determinada atividade, você vai ganhar dinheiro, certo? Mas você não tem dinheiro, então você tem duas alternativas, vai pensar. Eu vou pegar dinheiro emprestado, um financiamento para comprar aquele bem de capital, ou vou trazer um sócio? Você deve saber que o sócio será mais caro. A dívida será mais barata, mas a dívida tem que pagar. E o sócio vai pagar se tiver resultado. Então, numa atividade assim incerta, é melhor dividir o risco. Numa atividade certa, numa potencialidade certa de retorno, é melhor contrair um endividamento, tá? Então, em síntese, diante do que foi apresentado, por ser normalmente mais barato, quanto maior o endividamento da empresa, melhor a estrutura? Não foi dito isso. Quanto maior o endividamento, melhor a estrutura. Você estudou em ponto de ruptura que a partir de determinado nível de endividamento, a empresa fica muito arriscada e os financiadores olham para ela assim, chance de quebrar. E aí o custo começa a aumentar. Então não é aquela coisa indefinida, né, que o custo sempre vai ser baixo. Não, o custo aumenta. E aí afeta as decisões de investimento, como nós fizemos na análise de ponto de ruptura. O aumento do endividamento implica no aumento do risco financeiro, consequentemente, aumenta também o custo de capital. Fica fácil perceber que estamos diante, novamente, de uma questão de administração. Veja, não é à toa, nós fazemos, esse curso é um curso de administração. Isso significa administração. Quando você administra capital de curto prazo, você sabe que excesso de liquidez prejudica a rentabilidade. Falta de liquidez potencializa a rentabilidade. Mas falta de liquidez aumenta o risco da empresa quebrar. Então é uma questão de administração, e aqui também a dívida é boa, a gente tem que colher os benefícios da dívida no nível que a empresa tem condições de se endividar, sem que o risco fique exageradamente alto a ponto de afastar investidores e a ponto de comprometer o resultado operacional da empresa. Nem muito, nem pouca dívida, mas a quantidade que maximiza o valor da empresa. E daí, pessoal, existe uma fórmula
que é um pouco assim uma abstração da realidade, é um pouco difícil chegar nesse nível, mas dá para ter uma noção, né, que você consegue verificar qual é a melhor estrutura de capital, né? Uma abordagem simplificada a partir do valor da ação. Então, se você presumir que a gente pode calcular o valor da ação assim, dividindo o lucro por ação esperado do custo de capital próprio. Veja, isso aqui a gente já viu, custo de capital próprio, lembra? O dividendo esperado pelo preço é a mesma relação, só que aqui é o valor da ação. Então, não botou só o dividendo, botou todo o lucro por ação. É claro que é um cálculo muito simples, mas é uma forma de ver. E aí você começa, como nós fizemos aquela mini DRE lá, com 3 opções de estratégia de financiamento, e você calcula. Se o endividamento for 0, o lucro por ação 2,4. Lucro por ação é o lucro líquido dividido pelo número de ações. Não, você pode usar nessa conta também o lucro líquido, tá? Tá. Nesse caso, os sócios, o capital próprio, exige um retorno lá no CAPM de 11,5. E aí você dividindo 2,4 por 11,5, você chega a um valor da ação de 20,87. E aí você vai fazendo para 10%, para 20%, para 30%, 40%, 60%. Veja que aqui o máximo, esse modelinho vem lá do livro do Gitman, está em 60%. Então foi o nível que eu usei, né? Mas tem muitas empresas no Brasil que operam com um nível de endividamento bem maior que 60%. Empresas sólidas e boas, tá? Então aqui você encontra, aqui no vermelhinho, o momento em que a empresa tem o maior valor, 30% de endividamento. E você aqui também encontra um momento em que a empresa consegue obter o maior lucro por ação. Maior lucro por ação. Qual a decisão de financiamento nesse caso? Uma estratégia de financiamento com 30% de endividamento. Estrutura de capital aqui é dívida, tá? Aqui é a mesma coisa que dívida. Então a gente pode dizer 30% de endividamento ou 70% de capital próprio, é a mesma coisa. Ou será melhor adotar, então, essa situação, ou 50% de dívida, de endividamento, em que você tem mais lucro por ação esperado. Qual a decisão de financiamento nesse caso? Adotar uma estrutura de capital que maximize o valor da ação ou o lucro da ação, lucro por ação? Você pode botar isso num gráfico, né? Então, que você tem aqui com 30% maior valor da ação e com 50% o maior lucro por ação, né? Qual a melhor? Bom, a decisão está aqui. Você não pode titubear agora, porque todo o curso, lá no início do curso nós falamos qual era o objetivo do administrador financeiro, qual é mesmo? Maximizar o valor da empresa, a riqueza dos proprietários. Então a abordagem do valor da ação é considerada adequada, pois maximiza o valor dos acionistas, o valor da empresa, né? Conclui-se então que a estrutura ótima do exemplo seria 30% de endividamento, tá? Pois o maior valor da ação é dado para esse nível de endividamento. Vejam que tudo que a gente falou até agora tem nos exercícios. Tem inclusive um exercício especificamente bem parecido com esse. Onde que ele está? Está aqui, o 47. Você deve fazer esse exercício quando terminar essa explicação, né? E tem outros tantos, tem esse exercício aqui, ó, da Companhia Agropecuária Rondonópolis, que é um integrativo entre decisão de financiamento e decisão de investimento. Nós faremos esse exercício em sala para corrigir e você deve fazer também para treinar. E tem alguns exercícios integrativos, como esse aqui, que fala de estrutura de capital, né, das companhias alfa e beta, fala sobre arrojado e conservador, e alguns outros assim que a gente pulou, né? Pessoal, e com esse vídeo a gente termina a disciplina de finanças corporativas. Nós lá fizemos uma introdução na disciplina, falamos da relação com a contabilidade, importância das informações contábeis, das informações econômicas. Nós falamos da importância das informações
tratadas pelo direito e demos uma ênfase especial na questão tributária no Brasil, que é muito relevante. Nós falamos sobre as 3 áreas de decisão, mas antes de entrar nas áreas de decisões, a gente também viu a questão da análise de risco e retorno. Nós falamos sobre as decisões financeiras de curto prazo, sobre as decisões de investimento de longo prazo e as decisões de financiamento de longo prazo. Lá na primeira aula, se você voltar lá, o professor dá alguns exemplos de decisão para você entender que tipo de decisão, que tipo de análise. E aqui, então, a gente completa esse estudo nosso, tá certo? Então, eu desejo assim que todos tenham tido um bom proveito do conteúdo que ministramos nesse curso, né? E, no mais, as dúvidas a gente vai tirar em aula síncrona e, eventualmente, também por meio dos comentários. Até a próxima, pessoal!